Amém? Estamos de volta. Vou convidar aqui o pessoal. Fala. Queridos, nós demos uma pausa aí na live anterior, né? Vamos concluir agora nessa daqui os outros dois temas, os dois textos, versículos que nós dissemos que no começo da outra live nós iríamos falar sobre eles. E nós vamos agora, eu peço perdão aos irmãos aí que eu apertei um botão aí sem saber, mas estamos de volta aí em nome de Jesus e agora vamos continuar. Já falamos sobre Provérbios 24:16 e agora falamos sobre Jeremias 17:5, de 1 a 9 na verdade, e agora vamos para Isaías 55:6. Esse é menos polêmico, às vezes, de certa forma, né? Não polêmico, mas que esse dá uma certa forma para aliviar. Mas, na verdade, o texto não fala das muitas coisas que é falado quando em mensagens ou até mesmo em conversas paralelas é citado esse versículo. A gente sabe que o incentivo à oração, o incentivo a buscar a Deus, o incentivo a vigiar, a orar, a jejuar, a Bíblia está cheia de incentivos. Versículos, o próprio Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Mas o que Isaías 55:6 está realmente dizendo? Isso é o que nós vamos ver agora, após o nosso amado irmão Lucas ler e, à luz da Bíblia, falar algo para nós aprendermos nessa tarde. Meus irmãos, mais uma vez eu salve com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um pequeno problema, mas estamos de volta, na glória de Deus. Como o irmão Daniel já havia dito, esse não é tão polêmico. A questão é que é muito interpretado de forma errada. Isaías 55, verso 6, você conhece. É impossível você não conhecer esse versículo. Mas vamos entender agora o que realmente o versículo está dizendo. Isaías 55, verso 6, diz assim as Sagradas Escrituras: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E a chave estão nessas duas palavras: achar e perto. Nós, como pregadores, eu não prego assim, mas eu também quero me encaixar. Nós, como pregadores, ou nós, como cristãos, de uma forma geral, quando falamos desse versículo em específico, muitas vezes a gente associa não a arrependimento, que é o que o texto diz, sobre o assunto que o texto está falando. A gente associa a outras coisas. Ah, irmão, e o que é que a gente associa? Quando a gente fala desse versículo, a gente associa ele a fazer, sabe o que, irmãos? Orar mais, jejuar, Orar de madrugada, ir para o monte, ir para a igreja todo dia, de manhã, tarde, de noite. A gente diz, né? Ah, meu irmão, vai orar, vai jejuar, vai orar de madrugada, busca a Deus, se pode achar. Quando, na verdade, o texto está falando de arrependimento. Olha o título epígrafe, que é esse nomezinho em negrito, que fica em cima aí de todos os capítulos da Bíblia. Não sei se vai dar para os irmãos verem, eu vou tentar mostrar. Aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse nomezinho em negrito aí, ó. Pra cima, pai. Aqui, ó. Isso. Esse nomezinho em negrito aí chama-se título epígrafe, que fala de forma geral, dá um título ao texto, de uma forma geral. Olha o que é que está dizendo aqui. Eu vou mostrar para os irmãos tentarem ler. Olha. Ah, não, a câmera é frontal, me perdoe, irmão, vai ficar ao contrário, mas eu vou ler aqui. Todo o povo é convidado a procurar a salvação.
O título epígrafe do texto já está dizendo tudo. Procurar a salvação, arrependimento, se voltar para Deus, sair da vida do erro e voltar-se para Deus. Então aqui não tem muito o que esclarecer. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ao 4, como príncipe e governador dos povos, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aqui, Deus está falando através do profeta que o povo já era escolhido de Deus. Deus o já tinha glorificado, só que o povo está em pecado. No capítulo 53, Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem manifestou o braço do Senhor. No 54, Deus vai fazer uma promessa para o povo. Só que, peraí, para essa promessa se cumprir, exatamente no 55 isso, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam me buscar enquanto eu ainda dou oportunidade. E as duas centro, quanto se pode achar. Meus irmãos, deixa eu te esclarecer uma coisa. Eu vou tentar ser bem resumido para que você entenda. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Se esse texto falasse de orar de madrugada, se esse texto falasse de ir para a vigília, ir para o monte, de jejuar, se esse texto estivesse falando disso, por que enquanto se pode achar? Porque enquanto estivermos aqui vivendo nessa terra, nós podemos encontrar Deus. Quando ele fala enquanto se pode achar, o texto está dizendo que vai ter um momento em que não poderíamos mais encontrar Deus, em que não vamos mais poder encontrar Deus. Ou seja, isso só pode ser arrependimento. Por quê? Porque se nós não nos arrependermos, se nós não deixarmos o pecado para trás, vai chegar um momento em que Cristo vai voltar, vai buscar a sua igreja, vai para o céu e, se nós não nos arrependermos, nós iremos ficar. E nesse momento não teremos mais a oportunidade de se arrepender, porque o tempo já passou. Pronto, o capítulo quer dizer que ele fala sobre uma oportunidade que o Senhor está dando do povo voltar-se, do povo se arrepender. Então, lembrando, eu não gosto muito de falar isso, eu não gosto de hebraico e grego original da Bíblia. Eu não gosto, não é da minha índole. Mas, lembrando que aqui, a palavra buscai, no texto original hebraico, significa se voltar. Voltar atrás com decisões erradas. O texto no original hebraico significa isso. Se voltar para Deus, arrepender-se. Voltar das coisas erradas que fez e se chegar ao Senhor. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus estava oferecendo uma oportunidade para que as promessas se cumprissem. Então aqui, o profeta não estava mandando o povo ir orar de madrugada, jejuar mais, não. Ele não estava falando disso. Então, meus irmãos, estamos falando disso por quê? Porque nós vemos cotidianamente nas igrejas, esse texto sendo pregado e interpretado de forma errada. Da forma que não é o que o texto quer dizer. E se tem uma coisa que nós prezamos, é o texto sagrado, o texto bíblico. Então, a Bíblia ela é completa em todas as formas. Então, não tem essa história, eu interpreto de uma forma, tu interpreta de outra, fulano interpreta de outra. Não existe isso, irmão, isso não existe. A Bíblia só tem uma única interpretação, e é a correta.
Ah, irmão, e por que tem várias linhas de interpretação em vários textos? Porque são humanas. Surgiram opiniões humanas. Vão para o inferno? Vão não. Vão para o céu? Vai influir? Não, também não. Mas são opiniões humanas. Mas nós cremos diante da palavra de Deus, que esse texto está falando de arrependimento, de voltar-se para Deus, de voltar o coração para Deus, abandonar uma vida de pecado. Buscar a salvação, buscar a proteção, buscar a Deus, se voltar, se chegar, enquanto ainda eles estão podendo fazer isso. Ou seja, é a oportunidade que o povo estava tendo naquele momento de se voltar. E aqueles que aproveitaram a oportunidade de se voltaram, venceram, ganharam. Os que não, você hoje está na sequência dos livros aí da Bíblia, sendo cativos, sendo presos, outros mortos, e aí derrotas e mais derrotas. Então, nessa tarde, se você pregava dessa forma, ensinava dessa forma, irmão, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mais a Deus. Se você pregava nesse sentido, então aprenda com a Bíblia nesta tarde. Arrependimento, voltar-se para Deus, oportunidade de salvação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Lembrando, irmãos, que, como dissemos no começo, nós não estamos aqui para dizer que somos o dono da verdade. Nós estamos falando a verdade através da Bíblia, esclarecendo esses textos que, como disse o missionário Lucas aqui, não vai levar, talvez não leve para o inferno, não. Mas nós sabemos que se nós não procurarmos ensinar correto, Deus vai cobrar de nós. No capítulo 23 do livro de Jeremias diz: ai dos falsos pastores ou dos pastores que induzem as minhas ovelhas a andar por caminhos errados. E isso está falando nesse sentido, de ensinar errado e dizer que o certo é isso, porque às vezes as pessoas não querem ensinar o que está escrito aqui, mas sim o que elas acham que é a verdade. Então elas deixam a doutrina da Bíblia, o texto sagrado de lado, e querem que nós acreditemos, ou aprendemos, ou seguimos a própria opinião deles, que na verdade a nossa opinião, irmãos, ela não nos leva a nada, se não for baseada na verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então o texto, irmãos, orar é bíblico? É. Buscar o Senhor de madrugada? É bíblico, amém. Mas especificamente nesse texto, para incentivar os irmãos a orar de madrugada, não, está errado. Porque você escuta assim, para finalizar: irmãos, vamos buscar o Senhor. Irmãos, se preocupem em buscar o Senhor, porque a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém, irmão, é bom, é louvável, mas não é realmente isso, né? Porque se nós não citarmos, irmãos, o que está realmente escrito, nós podemos qualquer hora sermos confrontados. Porque tem pessoas assim como você que está aí, que estuda a Bíblia também. Tem pessoas assim como você que está aí, que quer aprender como realmente está escrito. Tem pessoas que têm dúvidas. E se eu coloco na sua dúvida outra dúvida, eu faço que nem aqui o pastor Cláudio Duarte. Tem pessoas que não nos ensinam nada e ainda põem dúvida do que a gente já sabe. Isso é muito difícil. Que Deus abençoe e que o Senhor esteja conosco. Lembrando, vocês que estão assistindo aí, se tem alguma dúvida aí, se quiser perguntar algo em relação ao que estamos falando, se quiser acrescentar também, passar algo para nós, mandar textos, comente que nós vamos aqui estar respondendo, ou vamos estar aqui falando aquilo que você comentou, expresse sua opinião. A gente não está aqui, como o irmão Daniel bem disse, como donos da verdade. Estamos aqui também para ouvir opiniões, somos sujeitos também a ouvir opiniões, somos abertos. Então, estamos aqui para discutir a palavra de Deus. E como é bom que possamos estar reunidos para discutir a palavra de Deus. A gente se senta numa roda de conversa, tanta besteira, tanta coisa que não edifica em nada. E você que está aqui nessa live, nessa tarde, sinta-se privilegiado, porque você está aqui com interesse de aprender mais de Deus, com interesse de buscar mais conhecimento da palavra, também de passar mais de Deus para nós. Então, agradeço a Deus pela sua vida. Vamos para o próximo texto. Só lembrando aqui, irmão, compartilhe, convide os seus amigos. Somos pessoas simples, nós não estamos aqui
sentado em cima de patamar de teologia, de livros e mais livros, não. A gente já tem pela misericórdia de Deus também. E também já aprendemos de outras pessoas que realmente interpretam a Bíblia como ela é. Por isso que a gente tem essa obrigação, esse desejo de passar aquilo que aprendemos, porque quando passaram para nós fomos lá investigar e saber se era realmente isso. E Deus nos abriu a mente e nós fomos esclarecidos. E o maior dever de um cristão nessa terra não é outro, senão passar aquilo que o Senhor ensina para ele e para outras pessoas. Exatamente. A maior obrigação que nós temos é propagar esse evangelho, e propagar da forma correta, como a Bíblia bem diz, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Que maneje bem a palavra da verdade. Então, se você não procura buscar mais conhecimento da Bíblia, você está falhando na missão que Deus te deu. Se você não procura conhecer mais de Deus, você está falhando na missão que Deus te deu. O próprio Pedro, que a gente costuma chamar de analfabeto, depois, em uma outra oportunidade, também iremos falar sobre esse jargão, né? Dizer que Pedro era analfabeto e tal. Será que era mesmo? Como é? Ele não sabia nem ler, nem escrever, nem nada. Então, em outra oportunidade, iremos falar também sobre isso. Nós vamos fazer mais outras lives, um texto que eu espero que vocês também mandem, né? E se for possível, interajam com a gente, né? Juntos, sobre esses textos. Missionária Isabelle aí, cadê o missionário Jean, que não está aí também mais nós? Para passar aí algo do Senhor para nós e nos ensinar aqui. Queridos, vamos para outro texto bíblico. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10 e o versículo 10. Mas nós vamos ler do 1 ao 10. A gente vai ler aqui e depois o missionário vai falar algo aí para... A gente vai conversar um pouco aí sobre esse texto. Eu sou missionário, não. Não, mas agora está fazendo missão, então missionário não é título, não. Missionário é o dever de todo crente, é missão. Diz assim, Jesus, o bom pastor, João 10, a partir do primeiro versículo. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome, ou pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. 4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Versículo 10. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Frise aqui no 12. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa.
Aleluia! Eita, Jeová. Deixa eu te falar algo aqui antes dele começar a falar. Essa que eu vou perguntar porque eu quero. Mas eu acho que você já ouviu umas 200 vezes em pregações e detalhes. Pregações que não é concernente ao texto, não foi lido esse texto. Para pregar. Dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Claro que nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, pai da destruição, né? O diabo rouba, o diabo mata, o diabo mente, o diabo faz tudo isso. Mas esse texto está falando do diabo? Ou de quem esse texto está falando? Jesus aqui estava falando de quem? Quando ele disse, o ladrão, primeiro que não é o diabo, ele não fala em diabo, fala o ladrão. Vem senão para roubar, matar e destruir. Você já parou para pensar isso? A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Aonde é que a Bíblia diz isso? Que a gente sabe que ele destrói, a gente sabe que esse é o trabalho dele. Ele foi expulso do céu por isso, porque ele queria destruir o trono de Deus e ficar acima de Deus. Mas esse texto especificamente de João 10, fala do diabo. Isso é o que veremos agora. Acompanhe conosco na sua Bíblia Sagrada. Meus irmãos, mais um texto que nós vemos muitas vezes sendo empregado de forma errada. E como me dói. Quer ver eu ficar louco? É o cabo pegar um texto e meter palavra que não existe no texto. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo o diabo vem para roubar, matar e destruir. E como o missionário Daniel bem já falou, nós sabemos. Mas Elisângela, Pai do Senhor. Nós sabemos que o diabo veio roubar, matar e destruir. O diabo veio para isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não usa esse texto para dizer isso não, pelo amor de Deus. Não diz que está na Bíblia não. Escrito, porque não está escrito. Não está escrito lá, o diabo veio roubar, está escrito é um ladrão. Não, eu não quero ser grosseiro, mas por acaso, se você for ler, você vai ver. O ladrão não é... Não está em hebraico, nem em grego, nem aramaico, está nem em português aqui bem... Nosso português bem dizido. Um ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É o ladrão, irmãos, não é o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir? Veio. O diabo veio para fazer maldade, para destruir as nossas vidas? Veio. É isso que ele quer? É isso que ele quer. Mas João 10 não fala do diabo. Não fala isso. Então, pelo amor de Deus, nunca mais use esse texto. Nunca mais diga isso. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Nunca mais use esse texto para dizer isso. Porque não está escrito dessa forma. Agora, dito isso, já que você aprendeu que o texto não está dizendo isso, o texto fala um ladrão veio senão a roubar, a matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida com abundância. Dito isso, vamos aqui interpretar essa passagem. Aí quem é o ladrão, então? De quem é o ladrão que o texto está dizendo, se não é o diabo? Vamos interpretar a passagem agora. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. O verso 10, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Jesus, o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que Cristo fez por nós. Então, o bom pastor aqui é Cristo, certo? Vou lhe mostrar quem é o ladrão e quem é o diabo aqui nessa passagem. Cristo é o bom pastor, deu a sua vida pelas ovelhas, deu a sua vida por nós, certo? Morreu na cruz por mim e por você. Verso 12, mas o mercenário, que não é pastor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O diabo, ele é tudo aquilo que Deus não é. Ele é o contrário da figura de Deus. É o oposto. Se Jesus aqui disse que ele é o bom pastor, então raciocina comigo aí, bem rapidinho. Se Jesus é o bom pastor, o diabo só pode ser quem?
O mau pastor. O mau pastor, certo? É o lógico. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo, certo? Jesus, o bom pastor, o diabo está ali como mau pastor. E quem é um ladrão? Da história aqui que o texto está dizendo. O ladrão é esse daqui, ó, o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ou seja, Cristo é o bom pastor, mas aquele mau pastor, o mercenário, o ladrão do verso 10, é aquele pastor, entre aspas, que deixa suas ovelhas lá de qualquer jeito. Vai ser o pastor Nacélio, Deus te abençoe. Deixa suas ovelhas lá de qualquer jeito, jogada. Aquele que só quer tirar, só quer lucrar em cima das suas ovelhas. Jesus, o bom pastor. E quem é o diabo na história? Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Deu para você entender? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, o mau pastor, aquele que pega as ovelhas, tem ali um rebanho e não quer saber se vão se salvar, não quer saber se está santificando a igreja, ele quer saber se está ganhando, ele quer saber se está crescendo o status dele, ele quer saber se ele está lá em cima, olha ali, pastor da igreja tal. Ele não quer saber se as ovelhas estão indo bem, se o pasto está servindo para as ovelhas. Esse é o ladrão do texto. Aí o diabo, que a gente diz que é um ladrão, mas não é. O ladrão é o ladrão, o diabo é o diabo. O diabo aqui é o lobo. O que é que o mau pastor faz? O ladrão faz. O ladrão está lá com as suas ovelhinhas, mas quando vem a arranhada, é o primeiro a correr. Esse é o ladrão, é o mau pastor. Aí o lobo vem, Satanás, para tragar as ovelhas. Jesus, ele veio para nos dar vida com abundância. O mau pastor, ele não quer saber se você está vivo, abundante, se você está aí. Não, ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber se está lucrando com as suas ovelhas. E dentro de um contexto histórico, para isso ficar bem explicado, por que Cristo falou isso? Porque fazia todo sentido na época. Existiam pessoas que não cuidavam das ovelhas. Tinham rebanho de ovelhas, mas eram maus pastores. Não queriam nem saber se as ovelhas estavam boas, estavam ruins, não cuidavam. Para você entender melhor, uma ovelha ela é totalmente dependente do seu pastor. Totalmente. Ela só come se o pastor botar, ela só bebe água se o pastor for lá e guiar, ela só consegue ir para o pasto se o pastor for lá e guiar. Então, o diabo veio para roubar, matar e destruir? Sim, o diabo veio. Só que o texto não está dizendo que é o diabo, o texto está dizendo que é o ladrão. Aquele que não entra pela porta, aquele que não quer saber se as ovelhas estão bem ou não, aquele que quando vê que o lobo está vindo, o diabo está vindo, deixa que arrebatem todas as ovelhas. Então eu queria que isso ficasse bem claro. Nunca mais use esse texto para dizer o diabo veio roubar, matar e destruir, porque não está escrito o diabo. O diabo aqui é o lobo que arrebata as ovelhas. O ladrão é aquele mau pastor que não liga se as ovelhas estão bem, se estão bem seguras, se estão bem guardadas. E Jesus é o bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que toma conta da sua igreja. Então, quando você vê alguém dizendo isso, o diabo veio roubar, onde é que está escrito, irmão, isso aí? Está escrito, irmão, o diabo veio roubar, matar e destruir. Já cita o João 10:10, né? E dizer que está escrito até dá para engolir, porque em toda a Bíblia a gente vê que o diabo só fez isso mesmo, né? Mas João 10:10 não é o texto para você citar. Obrigado por falar nisso. João 10:10 não é o texto
que você vai lá e diga o diabo, porque não está escrito. Está escrito o ladrão, não é o diabo. Meu Deus! É o ladrão. Deixa eu te dizer algo. Nós estamos vivendo uns dias que isso vai complementar mais o nosso raciocínio sobre o mercenário que quando vê o lobo, né, quando vê as dificuldades, abandonam as ovelhas, porque eles não se interessam, eles só querem a lã das ovelhas, eles só querem os dízimos, e isso é atualizado hoje, a gente sabe disso, que isso existe, né? Antigamente, quando existiam bons pastores, e hoje também existe, estou falando nesse sentido aqui, quando eu, por exemplo, quando meu pai era pastor, que você não ia para o culto hoje, amanhã ele estava na sua casa, porque ele se importa com as ovelhas. E não era de Uber, nem era de carro, não, era 4, 5 léguas de uma bicicletinha. Isso não era só, eu estou falando do meu pai porque isso eu vivi com ele, eu vivi isso com ele. Mas são muitos pastores que fazem isso, né? Hoje a gente vê muito disso. Se você não vai para o culto hoje, amanhã o comentário está que você está desviado, ou já foi para outra igreja, e fica por isso mesmo. Eu fui prova, né? Fui prova de adoecer aqui em casa, nunca veio um líder aqui em casa, e não é o caso de se falar, está se falando nisso, porque não ligam para as ovelhas, não estão nem aí, tem dízimo dentro disso. Esses sim são os mercenários, e esses só vêm para roubar e para destruir, porque vai tirar tudo que a ovelha tem, e quando é no momento principal que a ovelha precisa, ele não faz que nem um bom pastor, que vai lá, bota ela no ombro e leva para o aprisco novamente para cuidar, ele abandona. Por isso, irmãos, espero que nós tenhamos, né, nessa simplicidade aqui, nessa falta de palavras teológicas, palavras bonitas, falado algo, explicado algo para você sobre esses textos. Lembrando que estamos passivos a receber tanto críticas construtivas e não construtivas também, nós já fazemos isso, ciente do que poderemos sofrer ou ouvir, não vai fazer diferença, o que importa é o que Deus tem colocado no nosso coração através da sua palavra, e a gente faz a nossa parte da forma como a Bíblia nos ensina a fazer. Nós pedimos aqui nesta tarde oração pela nossa casa, nossa família, pelo seu ministério, pelos seus líderes, seu pastor, né? Por todos aqueles que estão ao seu redor. E lembre-se, todas as vezes que ouvir esse tipo de jargão, ou de frase, ou de versículos inexistentes, que tornam-se ditados, não guarde, não pregue sobre eles, não procure afirmar, porque na verdade não fazem sentidos, no sentido de texto bíblico que está se falando. Que Deus abençoe a todos vocês, orem por nós, Daniel Barros, Lucas Silva, né? E os irmãos aí que nos prestigiaram com essa live aí, participando aí, né? Assistindo, compartilhando, que Deus continue a abençoar todos vocês, no sentido de interagirmos e aprendermos e ao mesmo tempo passar para os irmãos que desejam aprender com toda a humildade que temos, que você também tem do outro lado, deseja aprender em nome do Senhor. Aleluia! Então, foi isso. Espero que tenhamos tirado algumas dúvidas dos irmãos, esclarecido algumas dúvidas. Espero que tenhamos contribuído com algo em sua vida. A palavra de Deus, ela diz que ela nunca volta vazia. Então nós cremos que de tudo que nós falamos aqui, nós cremos que algo entrou aí na sua mente, entrou no seu coração. E só recapitulando, nós falamos 4 textos. Fizemos uma primeira live em que falamos sobre o cair do homem, o levantar de Deus. E depois falamos sobre o que mesmo? Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no outro. Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, igual cai quando está perto. E por último, João 10:10. O diabo, que não é diabo, é um ladrão mesmo, que veio roubar, matar e destruir. Então, se Deus nos permitir, estaremos fazendo outras lives,
falando justamente sobre esse assunto. Coisas que dizemos que tem na Bíblia, mas que na verdade não existem. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum texto que você ainda não entende, se você tiver algo também a acrescentar a nós, alguma dica de uma live para nós fazermos, faz uma live aí inteira, capítulo por capítulo, sobre o livro do profeta tal. Fala lá sobre a carta de Paulo aos Efésios. Fala sobre salvação, fala sobre a volta do Senhor. Então, se você tiver aí alguma dica para fazermos também, pode mandar para a gente, que na medida do possível estaremos aí retirando suas dúvidas, estaremos aí realizando a obra do Senhor. E eu quero deixar um versículo para vocês, que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, no dia da eternidade. Amém. Então, cresça na graça, mas cresça também no conhecimento. Não seja um crente medíocre, não seja um cristão que usa aquele jargão de dizer: se eu orar já está bom, se eu jejuar já está bom, não precisa eu ler não precisa eu estudar não, isso é besteira. Irmãos, não é besteira. É conhecimento. Lembre-se que a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nunca é demais aprender sobre a Bíblia. Nunca é demais. Às vezes, a gente anseia, né? Faz uma faculdade ali, 4, 5 anos, se mata para aprender a matéria, dá todo o nosso melhor em uma coisa terrena. E muitas vezes não queremos se esforçar para ler nenhum versículozinho da Bíblia, coisa que vem do céu. Então, cresça na graça, ore, sim, jejue, sim, faça isso porque é importante, mas também busque conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se Deus nos permitir, estaremos aí no outro dia, iremos estudar também sobre determinados assuntos que tem dúvidas. E lembrando só mais uma vez, manda dica pra gente, chama aí no nosso inbox. Eu vou me marcar nesse vídeo, você também pode ir lá, chama lá na minha caixa de mensagem. Faz um vídeo sobre isso. Missionário Daniel, eu queria que vocês fizessem uma live sobre isso aqui, falando sobre isso aqui. Eu tenho dúvida em relação a isso. Eu vi alguém pregando assim, queria saber se é assim mesmo. Então, manda aí pra gente. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui encerrar essa live. Elisângela, verdade, criticar sabem, mas ajudar espiritualmente, não. Mas a partir de hoje eu creio que todos que estão aí vão sim ajudar as pessoas, nós e a todos aí, espiritualmente falando, né? Com o conhecimento e com a graça do Evangelho de Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Se você estiver aí, curve sua cabeça se for possível, se não, só se ligue com o Eterno e que a gente vai fazer uma oração para encerrar em nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, Deus Todo-Poderoso, já queremos te agradecer, Pai, por este momento, Pai querido, na Tua presença, e que o Teu Espírito Santo, Ele continue nas nossas vidas, na vida dos Teus servos que estão, Pai, do outro lado dessa rede social. Meu Deus, meu Pai, abençoa cada um, Pai, que a nossa mente, o nosso coração, ele venha ser aberto, para que possa estar, Senhor, pautado a entrar aquilo, Senhor, que vem do céu, que vem da Tua palavra, do Evangelho genuíno, verdadeiro, que é pregado pelos Teus servos, que Tu tem levantado aqui neste lugar. Deus poderoso, Deus justo, nos abençoa, nos dá uma tarde de bênção, uma noite abençoada, as reuniões, Senhor da glória, manifesta o Teu poder, a Tua glória, nos dá, Senhor, capacidade, unção, virtude, para falarmos aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, e que o Senhor venha abençoar todos, em o nome do Senhor Jesus, e que o Evangelho, a graça e a misericórdia de Deus seja alcançada na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.